Olá! No Entrevistando de hoje, vamos falar sobre o coronavírus. Já são mais de 135 mil casos em 114 países e pelo menos 4.291 mortes registradas. No Brasil, até a gravação deste programa, o número de casos confirmados é de 77, além de 1.427 casos suspeitos. O avanço da pandemia tem despertado uma série de dúvidas, principalmente sobre a real gravidade da situação. E para sanar alguns questionamentos sobre esse vírus, vamos conversar com a médica infectologista Iris Bucher-Frois. Seja bem-vinda, Iris. Obrigada pelo convite. Iris, nos últimos meses se ouve falar muito sobre o coronavírus, né? O que é o coronavírus e como ele surgiu? Bom, Matheus, o coronavírus é um grande grupo, então são 70 tipos de coronavírus, sendo que só 4 conseguem infectar o ser humano. Então, esse novo coronavírus é um desses tipos que infecta o ser humano. Então, 2 outros tipos foram responsáveis por grandes epidemias, que é o SARS-CoV e o MERS-CoV. Quando a gente busca na internet sobre o coronavírus, aparecem 2 siglas, a SARS-CoV-2 e o COVID-19. Qual que é a diferença desses 2 termos? O nome do vírus agora é SARS-CoV-2. COVID é uma sigla em inglês para Coronavirus Disease, então é a doença causada pelo coronavírus. Então, só questão de termos. Muita gente entra na internet para pesquisar, para ter mais informações. E lá a gente se encontra também muita fake news, né? Aonde é o local certo para a gente estar entrando, pesquisando, para saber mais informações sobre o vírus? Hoje é um grande problema essa disseminação de fake news, então a população, os profissionais de saúde têm que estar atentos e a melhor fonte para você checar as informações é no site do Ministério da Saúde. Então lá você vai entrar, vai ter informações sobre o que é o vírus, como se transmite, quais são os países que está tendo casos, tem um local específico para as fake news, então você pode entrar lá e buscar aquela mensagem que você está em dúvida se é ou não verdadeira e lá eles têm a resposta. É fake news ou não é. E também tem disponível para a gente baixar no celular um aplicativo, que é Coronavírus MS. Né? Então lá também tem informações, também tem uma opção dizendo assim, se você está sentindo alguma coisa, você clica lá na opção e ele vai te orientar o que fazer. Então assim, em qualquer dúvida, não dissemine informação, entre no site e cheque se aquilo é verdadeiro ou não, porque hoje está tendo um pânico, né? Basicamente disseminado por causa dessas fake news. Então, cheque a informação, tá? Se é verdadeiro, o site do Ministério está maravilhoso, tem vários documentos, artigos sobre o coronavírus. E recentemente a Organização Mundial de Saúde, a OMS, declarou o novo coronavírus como emergência de saúde internacional. Qual é a situação atual do Brasil? Então, até os dias de hoje, nós temos casos confirmados em alguns estados, tá? Tem alguns estágios da epidemia que a gente pode esclarecer. Então, o primeiro estágio é a pessoa veio de fora e essa pessoa é o caso confirmado e acaba ali. O próximo estágio dessa epidemia é essa pessoa que veio de fora consegue transmitir para pessoas daqui. Então, ela foi numa festa, ela teve uma reunião, então aquelas pessoas que tiveram contato próximo ou familiares acabam pegando. Então, isso ainda é considerado uma transmissão local, sem grandes preocupações. O próximo estágio da epidemia é a transmissão comunitária. O que é? A disseminação começa a ficar maior ainda e a gente não consegue identificar quem que passou o coronavírus para quem. Aí, neste momento, a epidemia vai se alastrar bastante. Então, parece que é nesse estágio agora que o estado de São Paulo e Rio de Janeiro vão começar a entrar. Sobre essa questão da máscara, quem deve usar? Quem contraiu o vírus ou quem quer se prevenir? Hoje a indicação para o uso da máscara, que é a máscara branca, tá? Que é chamada máscara cirúrgica, é para quem está doente, no caso suspeito ou confirmado, para ele não disseminar tanto a doença, e para quem vai atender casos suspeitos. Então, a princípio não tem necessidade da população sair na rua, mesmo porque assim, se você vai usar a máscara para evitar o contágio, você tem que saber retirar depois. Porque se essa máscara está contaminada, na hora que você vai retirar, você se contamina. Encosta a mão né? ali. Encosta a mão, encosta o olho, o nariz, e aí você... A máscara, ela deve ser trocada em uma hora, certo? Sim. Então ela é descartável mesmo. Aí aquela N95, que é uma mais próxima do nariz, está reservada para profissionais de saúde, para algumas situações específicas.
né, que a gente chama que são geradores de aerossol. Então, a máscara branca, ela serve para gotículas, ou seja, quando a gente espirra, tosse, conversa, sai gotículas de saliva com o vírus. Então, essa máscara é suficiente para proteger. Agora, quando o médico vai entubar o paciente, vai aspirar o nariz e alguns outros procedimentos, essas gotículas ficam bem fininhas, suspensas no ar, e a máscara branca não protege. Então, a gente usa a N95. E foi declarado recentemente uma pandemia desse novo vírus. O Brasil, por se tratar de uma saúde frágil, ele está preparado? Eu acredito que o Brasil está preparado para enfrentar essa situação. Por quê? Porque a transmissão do coronavírus é a mesma do H1N1. E nós já tivemos a nossa epidemia de H1N1, né, lá em 2009. Então, os cuidados são os mesmos, os cuidados de isolamento são os mesmos. A única diferença do H1N1 para o coronavírus é que o coronavírus ele transmite com mais facilidade. Então, vão ter mais casos ao mesmo tempo do que o H1N1. Só que o H1N1 ele mata muito mais que o coronavírus. Então, é uma infecção mais grave. Então, para você ter noção, eles fizeram uma conta no mundo inteiro, desde que começou a epidemia lá em dezembro, somaram até final de fevereiro. Então, o coronavírus matou 2.300 pessoas. O H1N1 matou 32 mil pessoas. Então, o H1N1 está entre a gente está convivendo muito bem, né? A gente sai na rua, a gente vai trabalhar, a gente vai no shopping, né? E a transmissão é a mesma. Então, por isso, assim, não tem necessidade de pânico, tá? É uma infecção mais boazinha, a gente pode dizer assim, tá? Mas a gente tem que ficar atento, tá? Não precisa de pânico, mas a gente não vai menosprezar, porque é um vírus novo, ainda tem muita coisa a ser conhecida sobre ele, então por isso essas medidas de precaução, tanto do governo quanto da equipe de saúde. As informações divulgadas sugerem que o coronavírus é um vírus mais forte que os outros vírus. Essa percepção é verdadeira? A gente avalia o vírus como a capacidade de infectar outras pessoas e uma vez infectando as pessoas, se ela vai caminhar para a gravidade ou não. Então o H1N1 ele tem um pouquinho menos capacidade de transmissão. Então, por exemplo, uma pessoa com H1N1 consegue transmitir para 2 outras pessoas. O coronavírus é para 3. O sarampo é para 18. Né? E o coronavírus ele tem uma capacidade de evoluir para a gravidade menor do que o H1N1. Então, a mortalidade do coronavírus hoje gira em torno de 2% no total. Tá? Claro que idosos, pessoas que têm doenças não controladas, como diabetes, pressão alta, pessoas que fazem uso de corticoide, então são aquelas pessoas que estão incluídas no grupo de pessoas com imunidade baixa. Elas estão mais vulneráveis. Elas estão mais vulneráveis a evoluir para a gravidade. E não que elas tenham mais facilidade de pegar. A facilidade para pegar é a mesma para todo mundo. A gravidade seria a pneumonia? Pneumonia e necessidade de hospital. Né? Então, é uma minoria de casos que evolui para a gravidade, que necessita de tratamento hospitalar, e uma fração menor ainda precisa de CTI, que às vezes pode evoluir para a morte. E quais são os principais sintomas para quem adquire a doença? Então, a maioria das pessoas tem febre e algum outro sintoma respiratório que lembra muito uma gripe ou um resfriado. Então, tosse seca, nariz escorrendo, dor de garganta, mal-estar, dor no corpo. Algumas pessoas têm alteração do intestino, mas é uma minoria. E algumas pessoas têm falta de ar, dificuldade para respirar, né? E como é feita a transmissão? A transmissão é da mesma forma que a gripe e o resfriado. Então, é a secreção da boca e do nariz com o vírus. Às vezes a gente tosse, a gente fala, espirra, então essa secreção contaminada chega até uma outra pessoa. A pessoa doente, ela coça o nariz, tampa a mão para tossir ou espirrar, então ela contamina as mãos dela. Então a mão também tem chance de transmitir. E a gente encosta, né? A pessoa tosse, espirra, encosta em corrimão, encosta em bolsa, cadeira, né? E potencialmente o vírus está ali, ele pode contaminar. Mas assim, ele não vai pular da cadeira, do corrimão para a gente. A gente tem que encostar naquele local, a gente tem que apertar a mão da pessoa e encostar no nariz, na boca ou no olho. Então, não é só de você encostar na pessoa, você encostar num local que a gente vai adquirir. O vírus não vai furar a sua pele, tá? A gente tem que levar até o nariz, a boca ou o olho. E para quem teve contato com alguém que contraiu a doença ou está com suspeita de ter contraído, o que deve ser feito?
ela deve entrar em contato com o serviço de saúde e informar sobre essa situação. Então, assim, toda pessoa que viajou para o exterior, chegando ao Brasil, ela tiver febre, ela tem que buscar um serviço de saúde. Essa conduta vai mudar um pouco de acordo com aqueles níveis da epidemia que eu expliquei. Toda pessoa que chegar do exterior, tiver febre, tosse, nariz escorrendo, ela deve procurar um serviço de saúde, vai ser atendida e aí a gente vai comunicar, os trabalhadores de saúde vão comunicar à vigilância sanitária. Aí a vigilância sanitária vai entrar em contato com essa pessoa e vai pesquisar por onde ela andou, quem entrou em contato com ela. Então essas pessoas que entrarem em contato com ela também vão estar em monitoramento, tá? Só vão entrar em quarentena, ou seja, em isolamento, normalmente em casa, aquelas que têm sintomas. A pessoa que está em quarentena, quais são os cuidados dentro de casa? Na verdade, são os mesmos de quem tem uma gripe e um resfriado. Então, assim, ela não vai tomar medicamentos especiais, não vai ter um tratamento diferenciado. Se ela tiver febre, toma remédio para febre. Se tiver dor de cabeça, remédio para dor de cabeça, né? Então, ela vai ter os cuidados de higienizar a mão com frequência, porque, assim, para tentar evitar a transmissão de quem está em casa, né? E ela vai ser sempre monitorada. Então, vão sempre pedir para ela voltar em consultas ou vão ligar para ela para questionar o que você está sentindo, está melhorando, está piorando, porque se ela estiver piorando, ela vai ser encaminhada para casa, para o hospital, né? Então, normalmente a pessoa fica um período de 14 dias em isolamento. Em 2009, teve a grande epidemia do H1N1, que ficou conhecida como a gripe suína. Hoje em dia, a população vem chamando o coronavírus de vírus da China. Você acredita que a partir daí gera uma certa disseminação, um preconceito com a população da China? Eu acredito que sim, mesmo porque o ministro da Saúde, ele fez um pronunciamento sobre isso que estava acontecendo. Então, as pessoas estavam associando o coronavírus com as pessoas de origem oriental. Então, não necessariamente China, então Coreia, Japão. Isso é extremamente prejudicial, né? Então, o vírus ele é extremamente democrático, então ele vai pegar todo mundo, branco, negro, qualquer nacionalidade, qualquer religião, qualquer nível econômico, então não tem fundamento a gente ter esse tipo de preconceito. Sabemos que a prevenção deve ser feita por profissionais que trabalham em hospitais. Para eles, que estão na linha de frente, em contato com os pacientes, quais as orientações que eles devem seguir? Então, os cuidados são os mesmos para evitar a transmissão de doenças respiratórias. Então, a gente atender um paciente suspeito de coronavírus, a gente vai colocar máscara, né? Se possível, manter uma distância maior que 1,5 m, colocar avental, né? E higienizar a mão antes, depois de atender o paciente, retirar esse avental, essa máscara de uma forma adequada para não se contaminar, né? E sempre notificar o serviço de saúde. No geral, quais são os cuidados que devem ser tomados para evitar contrair o vírus? Então, os cuidados são os mesmos que para evitar gripe por influenza ou resfriado. Então, sempre que a gente tossir ou espirrar, a gente cobre com um pano para não disseminar, né? A gente pode tossir na parte interna do braço para evitar contaminar as mãos. Lavar as mãos com frequência com água e sabão. Se não tiver água e sabão, a gente pode usar álcool gel. Para quem quer saber mais informações, qual que é o site que a gente deve acessar? Deve acessar o site do Ministério da Saúde, que é saude.org.br. Então lá tem todas as informações que a gente imaginar, se transmite para cachorro, se transmite para gato, se o vírus ele é de animal ou se não é, se a gente tem que tomar vacina, se existe vacina. Então é extremamente rico em informação e esclarecedor. Iris, eu quero agradecer a sua presença aqui, muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite. E o Entrevistando de hoje fica por aqui. Esperamos ter tirado todas as dúvidas. Até a próxima!